Olá e bem-vindos ao podcast do Projeto Mem News. Neste episódio vamos ouvir o professor Dr. Pedro Marques Gomes. Membro do projeto, Pedro Marques Gomes é professor adjunto da Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa, é investigador integrado no LIACOM e desenvolve investigação no domínio da história dos mídias e do jornalismo. Na sua apresentação sobre mídia, jornalismo e revolução, o que ficou nas memórias, Pedro Marques Gomes começou por abordar a perspectiva adotada para a pesquisa que trouxe os resultados da análise de 15 entrevistas realizadas por pesquisadores do projeto. A abordagem presente neste estudo implica o entendimento de um receptor tendo um papel ativo no processo comunicacional, pois interpreta a mensagem em função dos seus conhecimentos, dos seus interesses, daquilo que lhe dizem as pessoas em quem confia. Envolve, como lembra José Ricardo Carvalheiro, a passagem para uma concepção de interpretação mais lata do que a de leitura de um texto mediático. Daí decorre a pergunta: o que é que ficou nas memórias? Ou, melhor dizendo, o que é que encontramos nestas memórias agora partilhadas acerca de acontecimentos e notícias de há mais de 50 anos? Assim, a análise foca-se em 3 aspectos concretos: a relevância da oralidade na partilha de notícias sobre o dia 25 de Abril, a rádio como um meio central da experiência de recepção e as diferenças face à imprensa e à televisão, o papel dos média na compreensão dos acontecimentos daquele dia. A respeito das entrevistas, Pedro Marques Gomes conclui que os entrevistados têm uma memória clara sobre o que aconteceu no Dia da Liberdade de Portugal. Todas as pessoas entrevistadas, estas 15 a que eu me estou a referir, recordam o dia 25 de Abril e recordam-no positivamente. Dizem os entrevistados perfeitamente. Vários entrevistados remetem para o facto de terem recebido a notícia através de uma ou de várias pessoas. A oralidade do acto de partilhar uma novidade está bem presente em algumas das memórias. Se há um traço comum a estes testemunhos é o facto dos entrevistados destacarem, além dos média a que recorreram ou consumiram, as dúvidas existentes sobre o significado do que estava a acontecer no país. Mencionam desde logo a rádio, que surge claramente destacada como um meio de comunicação de que se recordam de ter utilizado naquele dia, enquadrando esse uso no seu cotidiano daquele tempo. Poucos são os que referem nomes de estações emissoras. Importa a este respeito particularizar o testemunho de Carlos, 68 anos, que, confrontado com a pergunta: os meios de comunicação foram importantes para se aperceber do que estava a acontecer nesse dia, diz não se recordar, o que não impede de rapidamente avançar com uma suposição. Diz ele: se quer que lhe diga, eu já nem me lembro, mas claro que deve ter sido, porque não se falava noutra coisa. O mesmo entrevistado também menciona a rádio, embora de um modo distinto dos restantes. Não se trata da memória da sua experiência enquanto ouvinte, mas sim como observador dos outros. E diz ele: lembro-me de haver pessoas que estavam agarradas aos rádios, às informações que iam surgindo. Embora, como se disse, com menos protagonismo do que a recepção radiofónica, tanto a imprensa como a televisão também são recordadas. Se muitos dos entrevistados conferem de uma forma direta e clara à rádio um papel central na sua experiência de recepção mediática do 25 de Abril, já não são tão específicos relativo à memória dos conteúdos noticiosos radiofónicos ouvidos. Um outro aspecto merece atenção nestas fontes orais: as dúvidas lembradas por vários entrevistados sobre o que se passava no país e o significado dos acontecimentos do dia 25 de Abril. Motivaram essas dúvidas, segundo eles contam, a procura de notícias, influenciando claramente a sua experiência de receptores. Perante as muitas incógnitas e a surpresa que os acontecimentos suscitaram, foram procurar respostas aos média. Ao mesmo tempo, o pesquisador explica que as entrevistas mostram que não há uma memória sobre as notícias em si, mas há principalmente uma memória no que se refere aos mídia. Ora, se, como diz Traverso, não existe memória literal, original e não contaminada, e as recordações são constantemente elaboradas por uma memória reescrita no espaço público, interessou-me olhar para um acontecimento que foi extremamente noticiado. O que do estudo destas entrevistas é possível observar é que nas memórias destas pessoas está o acontecimento, estão os meios de comunicação social que estes consumiram, mas não estão as notícias. Pedro Marques Gomes também apresentou uma outra investigação onde ouviu profissionais dos mídias sobre como foi o trabalho ao longo da transição do 25 de Abril.
Foi um projeto que surgiu no Instituto Politécnico de Lisboa, que se concentrou na memória de jornalistas portugueses que exerceram a profissão durante o período revolucionário, portanto, limita-se ao período 74-75. O objetivo foi, no fundo, refletir sobre as mudanças e as continuidades no jornalismo da ditadura para a democracia e, portanto, nós partimos de um guião semi-estruturado com questões abertas sobre estes dois períodos e depois, evidentemente, houve questões que surgiram no decorrer da própria entrevista e que tinham que ver com as especificidades dos entrevistados e com, no fundo, o seu percurso. E depois, no fundo, o que procurámos dar relevo foi às rotinas, à organização das redações, às práticas jornalísticas desta época. Nestas memórias nós vemos que há alegrias, que há exaltação, que há lutas, que há fugas e que há também aparecimentos, surgimentos surpreendentes. Isto é, há fugas esperadas e também há fugas onde não esperámos que elas existissem. E o mesmo podia dizer relativamente àquilo que surge, aos tais aparecimentos, aos tais surgimentos nas memórias, não é? Surgem sobre alguns aspectos que não esperámos e há outros, obviamente, mais óbvios. Só para dar conta de alguns aspectos marcantes destas entrevistas a estes jornalistas durante o período revolucionário. A ideia de que, no fundo, os tais padrões, as tais questões que conseguimos encontrar, contextos familiares de oposição à ditadura estão muito presentes. A forma como estes jornalistas remetem para a experiência marcante que foi a censura, não é? Lidar com os cortes dos artigos, a questão da militância, obviamente, o cruzamento da militância política com o jornalismo, forte oposição ao regime e alguns também com a experiência de exílio político. Não é? Portanto, relativamente ao período revolucionário, estes são os temas que surgem mais evidentes nestas entrevistas. E assim terminamos este podcast sobre a participação do professor Pedro Marques Gomes na Conferência Internacional História da Comunicação e do Jornalismo. Este podcast foi produzido a partir dos vídeos disponibilizados no canal do YouTube do projeto MEM News. Apresentação de Ana Gabriela Nogueira, produção e edição de Patrícia Weber, coordenação do projeto MEM News de Jorge Pedro Sousa, uma produção do Laboratório de Rádio, Imprensa e Hipermídia da Universidade Fernando Pessoa.